Oi, imagine que a pessoa que você mais ama e confia na Terra, de repente começa a agir de forma completamente diferente e se torna praticamente outra pessoa, uma outra coisa. Se torna alguém completamente assustador, diferente, que você não entende o que está acontecendo. Você, por mais que tente se comunicar, nada faz sentido e você não consegue compreender o que está acontecendo ali. E tudo começa a se tornar muito cansativo. A pessoa que você mais amava agora se tornou um fardo e um medo. Medo de você olhar para o lado e ver ela. É exatamente sobre isso que é a história de hoje. Então, aconchegue-se, porque a história é bem longa. É uma história que eu já ouvi ela, já ouvi outras pessoas contando. É uma história que realmente mexe, porque eu senti o medo, eu consegui me sentir tão envolvida ouvindo a história, que eu senti como se fosse comigo, como se estivesse acontecendo comigo. Então, sente-se, relaxe. Esse vídeo vai ter algumas imagens, mas nada muito importante. Então, se você quiser fechar os olhos e só ir ouvindo a história, você pode. Então, vamos lá! Essa é a história de My Wife Has Speaking at Me, ou Minha Esposa Tem Me Espiado, Me Vigiado. Bom, vamos entender. Minha esposa, Lynn, e eu estamos juntos há 6 anos e casados há 11 meses. Toda a nossa história juntos tem sido muito normal. E nunca notei nenhum comportamento estranho ou sinal de alerta. Não consigo enfatizar o suficiente o quão estranho é tudo isso para ela. Lynn é muito gentil, inteligente, atenciosa. Ela sempre foi o tipo de pessoa séria. Ser infantil ou tentar me assustar não é algo que ela normalmente faria. Certo. Ela nem gosta de assistir filmes de terror. Quando começamos a namorar, ela concordou em assistir o Iluminado comigo, porque sabia o quanto eu adorava terror. Ela estava com tanto, mas tanto medo que nem conseguiu passar metade do filme antes de termos que desligá-lo. Ela não gosta de nada assustador e nunca gostou de pegadinhas. Simplesmente não é o que ela gosta. E tudo bem, mas era isso que havia de tão estranho nisso. É tão diferente dela. Devo acrescentar também que ela nunca teve problemas de saúde mental. E pelo que sei, isso não é familiar. Sei que algumas pessoas conseguem esconder seus problemas de saúde mental. Mas, nos 6 anos que estamos juntos, acho que eu teria visto algum tipo de sinal. Quem sabe, tem gente que esconde muito bem. Há 2 meses, eu estava na cozinha preparando um café antes do trabalho. Eu estava um pouco atrasado naquela manhã e sabia que não conseguiria ir ao Dunkin' Donuts para minha dose matinal habitual. Tomei um gole do meu café enquanto corria pelo corredor em direção à porta da frente, quando notei Lynn me espiando na esquina à minha frente. Eu só consegui ver seus olhos e uma mecha do seu longo cabelo escuro pendurado na parede. O resto do seu corpo estava escondido atrás da esquina. Quase derramei meu café quando a vi. Eu queimei a merda dos meus lábios. Nossa, Lynn, eu disse, limpando algumas gotas do café das calças. Você me assustou pra... Ela imediatamente desapareceu de vista como uma criança que foi pega. Ouvia correr em direção à sala e, quando cheguei à porta da frente, ela já estava fora de vista. Tá, né? Foi muito estranho e totalmente fora do personagem dela, como eu disse. Mas também achei meio engraçado que ela estava tentando ser mais brincalhona e um pouco menos séria. Gritei que a amava e a chamei de esquisita. Quando fechei a porta atrás de mim, eu ouvi ela rir. Seu comportamento era um pouco estranho, mas certamente não era algo para chamar um padre. Esqueci disso na hora do almoço e quando cheguei em casa, ela estava tudo normal. Eu não toquei no assunto e ela também não. A vida continuou. O próximo incidente aconteceu 3 dias depois. Eram cerca de 2 da manhã e eu tinha acordado para tomar uma bebida. Eu tava com a jarra de suco de laranja na mão quando tive uma forte sensação que estava sendo observado. Olha aí. Deve ser o capeta também que é um golinho de suco. Por alguma razão, eu olhei para o chão e vi o rosto sorridente da minha esposa olhando de volta. Ela estava me espiando do outro lado da ilha, olhando para mim com os olhos arregalados e sem piscar. E sorrindo como o gato Chester. Chester, sabe? De Alice no País das Maravilhas. Eu gritei, admito. Não por irritação, mas por medo. Por alguma razão, naquele momento, eu tava com medo.
por alguma razão. Ao som do meu grito, Lynn saiu correndo da minha vista, com as mãos e pés batendo no chão de ladrilhos enquanto ela saiu correndo pela cozinha de 4. Eu acho que já é o suficiente para chamar um padre. Eu não corri atrás dela, nem gritei atrás dela. Eu apenas fiquei lá, congelado em estado de choque, perguntando que a possuía para fazer isso. Levei um pouco mais de tempo do que gostaria de admitir para voltá-la para cima, mas finalmente consegui. Quando cheguei ao nosso quarto, Lynn estava deitada de lado, dormindo, ou pelo menos fingindo. Fiquei ali por um tempo observando sua respiração para ter certeza de que ela realmente estava dormindo. Tive a sensação de que ela poderia pular em cima de mim no momento em que eu fosse para a cama, mas ela não fez. Subi na cama e ela nem se mexeu. Sua respiração era suave e profunda e estava começando a me perguntar se eu tinha sonhado tudo isso. Na manhã seguinte, esperei que ela descesse para tomar um café e depois de lhe entregar uma caneca e beijar sua bochecha, decidi perguntar a ela sobre isso. O que foi aquilo ontem? Eu perguntei, mantendo meu tom leve para não ofendê-la ou envergonhá-la. Ela franziu a testa diante da xícara de café, balançando a cabeça como se não tivesse ideia do que eu estava falando. Você estava me espiando de novo, dali, eu disse, apontando para o local no chão, perto da ilha da cozinha. Ela seguiu meu olhar e, quando olhou para mim, começou a rir. Ela riu tanto que eu não pude deixar de me juntar a ela. Você me assusta às vezes, sabia disso? Eu disse. Ela riu e colocou a xícara no balcão e passou os braços em volta do meu pescoço. Ai, que romântico. Você me assusta o tempo todo, então acho que estamos empatados. Ela brincou. Nos despedimos e saímos para o trabalho. Enquanto dirigia, fiquei pensando em como assustador vê-la sorrindo para mim daquele jeito. Atrás da ilha, os sons que suas mãos faziam no chão enquanto ela se afastava, eu disse a mim mesmo que ela estava apenas tentando ser boba. Apenas tentando se juntar a mim em meu amor por todas as coisas de terror. Ah, sim. Quem nunca? Bebam água. Faz bem. Não é como se eu tivesse medo dela, mas ainda não me pareceu bem. Certo. Comecei a ver ela me espiando cada vez mais. Às vezes ela espiava por trás do sofá ou das cortinas da sala. Uma vez ela até conseguiu entrar no velho baú do avô, que fica ao pé da nossa cama. Eu talvez nem soubesse que ela estava lá se as velhas dobradiças do baú não a denunciassem. Ela tinha a tampa apoiada apenas o suficiente para que apenas metade do seu rosto aparecesse. Ela estava sorrindo como uma criança animada. Foi enervante. Eu nem sabia o que dizer para ela. Tudo que eu pude fazer foi olhar. Quando finalmente encontrei minha voz, perguntei por que diabos ela estava fazendo isso. Mas ela não respondeu. Apenas fechou lentamente a tampa do baú e se fechou lá dentro. Eu simplesmente fui embora, eu me sentindo completamente perturbado. Eu não entendi por que ela estava fazendo isso, mas claramente a deixou feliz. Eu só esperasse que ela se cansasse desse jogo rapidamente. Lee não me espiou pelas 2 semanas seguintes. Comecei a pensar que ela havia terminado sua brincadeira estranha e fiquei aliviado. Certa noite, estávamos assistindo um programa da Netflix e eu, brincando, disse que não a tinha visto me espiando ultimamente e que ela devia ter desistido do seu jogo de espionagem. Ela olhou para mim com um pequeno sorriso e disse: talvez eu tenha melhorado nisso. Eu não disse nada, mas me perguntei se ela estava brincando ou não. Nos dias seguintes, não consegui parar de pensar no que ela havia me dito. Ela ainda estava me espiando quando eu não estava olhando e simplesmente eu não percebi? E se sim, o que diabos ela estava ganhando com isso? Comecei a ficar paranoico, verificando constantemente se ela estava olhando na esquina ou atrás de uma porta. Eu ficava nervoso sempre que ela estava em casa e ela não estava à minha vista. Eu me senti estúpido e um pouco louco. Mas depois de algumas semanas sem outro incidente, comecei a relaxar. Parei de verificar atrás dos móveis, das paredes e disse em mim mesmo que era apenas uma lembrança ruim. Ou, então, há alguns dias atrás, as coisas pioraram muito.
Link saiu para ir para casa de um amigo e eu relaxei no sofá e joguei alguns jogos no meu laptop. Por volta das 9 da noite, entrei no chuveiro e enquanto enxaguava o sabão do meu cabelo, tive aquela sensação horrível de estar sendo observado. Abri lentamente os olhos e quase tive um maldito ataque cardíaco. Lin estava me espiando por detrás da cortina do chuveiro, com a cabeça inteira esticada no chuveiro, deixando apenas o seu corpo do lado de fora. Seus longos cabelos escuros estavam pendurados na cortina, as pontas pingando água. Sua boca estava aberta em um sorriso terrível, os olhos arregalados e vermelhos, como se ela não piscasse há algum tempo. Eu gritei e pulei de volta contra a parede. Ela não se moveu e nem seu sorriso vacilou. Sua maquiagem escorria por suas bochechas, em 2 listras pretas. Ela parecia tonta e completamente perturbada. Eu estava com muito medo. Ficamos assim por alguns momentos, nenhum de nós dizendo uma única palavra. Finalmente, depois do que pareceu uma eternidade, ela lentamente puxou a cabeça para fora do chuveiro e eu observei sua figura embaçada através das cortinas, enquanto ela se movia para trás em direção à porta do banheiro. Um segundo depois, a porta do banheiro se fechou com força suficiente para sacudir o espelho. Gritei de novo e pulei do chuveiro para trancar a porta. Fiquei dentro do banheiro por mais de 1 hora. Talvez eu tenha reagido de forma exagerada para alguns de vocês, mas brincadeira ou não, eu não iria mais aguentar aquela merda maluca. Isso é o que eu dizia a mim mesmo, enquanto andava pelo banheiro, parando para ouvir na porta a cada poucos minutos. Botando o ouvidinho assim. De repente, ouvi um som abafado e pressionei o ouvido contra a porta do banheiro, esforçando-me para ouvir. Não consegui ouvir nada, mas imaginei Lynn parada do outro lado da porta, rindo da piada. Que piada! Bem nível Coringa. Senti uma onda de raiva. Fiquei muito chateada por ter ficado com medo de minha própria casa, me escondido no banheiro por 1 hora. Tudo por quê? Alguma piada? Se fosse uma piada, era horrível. É essa, Lynn? Eu gritei. Essa merda tá ficando realmente irritante. Esperei que ela se desculpasse ou me chamasse de idiota, mas em vez disso, ouvi um gemido fraco, tão baixo que me perguntei se o ouvi. E depois de um silêncio completo. Lynn! Eu gritei, sem conseguir esconder o tremor na minha voz. Não obtive resposta, apenas minha própria respiração pesada. Juro por Deus, pare com isso! Eu gritei, batendo meu punho na porta. Esperei que ela me xingasse, algo que eu esperaria de mim falando com ela daquele jeito. Nunca gritei com ela antes. Mas não havia nada, apenas o gotejamento ocasional do chuveiro. Não vou negar que eu fiquei com medo. Com muito medo de abrir a maldita porta e encarar minha própria esposa. Esperei mais uns 30 minutos, o que parece uma vida inteira quando você tá com medo. Finalmente decidi que não iria passar aquela noite escondida no banheiro. Então me ajoelhei e espiei por baixo da porta. Eu quase esperava ver o rosto dela me encarando, mas felizmente não o fiz. Eu podia ver direto do corredor até o topo da escada, mas não havia Lynn. Eu não sabia se deveria ficar feliz com isso ou não. Fiquei olhando por alguns minutos, esperando ver a cabeça dela aparecer no degrau mais alto, mas isso nunca aconteceu. Levantei-me, minha mão pairando sobre a porta e preparei mentalmente para abri-la. Girei levemente a fechadura com os dedos trêmulos. Eu estava prestes a abri-la quando ouvi um som que ainda me faz sentir náuseas quando eu penso nisso. Um gemido mais alto do que antes. Mas dessa vez consegui dizer de onde vinha. Virei minha cabeça para a porta do armário, como se estivesse em câmera lenta, e fixei os olhos em minha esposa, que estava me espiando pela pequena abertura. Seus olhos ainda estavam arregalados, como sempre, e sua boca estava aberta num sorriso mais grotesco que eu já vi. Eu nem gritei, eu estava com tanto medo. Suas mãos estavam cruzadas contra o peito, o corpo tremendo de puro deleite, como se ela mal conseguisse conter sua excitação. Um gemido curto e rouco borbulhou de sua garganta, profundo e áspero, enviando um arrepio por todo o meu corpo.
De alguma forma, descobri a capacidade de abrir a porta do banheiro e desci as escadas o mais rápido que pude, pegando minhas chaves e o telefone da mesa da sala antes de correr para o carro. Eu podia ouvir sua risada estridente atrás de mim, mas eu não a ouvi se aproximando, não me incomodei em fechar a porta da frente. Saí de casa o mais rápido do que legalmente deveria, tremendo o tempo todo. Seja de medo ou de frio, talvez um pouco de ambos. Eu não tinha pegado um casaco ou mesmo um par de sapatos. Eu ainda estava de cueca e meu cabelo estava úmido. Dirigi direto para a casa do meu irmão Chris, a cerca de 40 minutos de distância, ignorando toda e qualquer ligação e mensagem de texto que recebi. Não verifiquei meu telefone até estar estacionado em segurança na garagem do meu irmão. Lynn ligou 4 vezes e enviou uma enxurrada de mensagens, todas se perguntando para onde eu tinha ido e por que eu saí assim. Era das minhas. Eu joguei meu telefone no painel com raiva, furioso, com a sua atitude indiferente. Meu irmão e sua esposa ficaram surpresos ao me ver, especialmente vestido apenas como um boxer, mas me disseram para ficar o tempo que eu precisasse. Chris me emprestou algumas roupas e me perguntou o que aconteceu. Eu disse a ele que Lynn e eu brigamos, mas não entrei em detalhes. Eu não queria que ele pensasse que eu estava exagerando, deixando minha esposa por causa de uma pegadinha, mesmo sendo estranha. Quero dizer, eu não encorajei durante anos a se acalmar em vez de ser tão sério o tempo todo. Eu queria que ela relaxasse e se soltasse, mas definitivamente não era isso que eu tinha em mente. Tentei dormir no sofá deles, mas meu cérebro não deixava dormir. Cada vez que fechava os olhos, eu via o rosto de Lynn olhando para mim de dentro do armário, sabendo que ele esteve lá comigo o tempo todo. Fez minha pele arrepiar. Ela nunca saiu do banheiro. Em vez disso, ela entrou no armário e bateu a porta do banheiro para me enganar. Ela é inteligente. A simples ideia de voltar para casa me deixava ansioso. Eu me revirei, incapaz de dormir. Chris acabou me dando um comprimido para dormir para que eu pudesse descansar um pouco. Meu sono foi repleto de sonhos terríveis, todos com o rosto sorridente da Lynn. Acordei assim que o sol começou a nascer, meu corpo dolorido do sofá e me senti esgotado. Eu sabia que teria que ligar para Lynn em algum momento, mas eu não sabia o que dizer a ela. Eu não iria para casa a menos que ela me desse a sua palavra que nunca mais faria essas merdas assustadoras. Eu só queria minha esposa de volta. Seu eu normal e sério nunca pareceu tão bom para mim. Eu estava pensando em ligar para ela e dizer isso, quando aquela sensação familiar tomou conta de mim. Eu estava sendo observado. Eu estava olhando para o teto com o coração na garganta. Eu não queria desviar o olhar, mas quanto mais eu ignorava aquela sensação, pior ela ficava. Meus olhos se desviaram do teto quase por conta própria. Seu rosto estava pressionado contra a janela ao lado do sofá, olhando para mim com aquele mesmo sorriso escancarado. A baba escorria por seus lábios, deixando duas longas listras no vidro. Eu não sabia há quanto tempo ela estava lá, mas algo me dizia que ela estava lá há bastante tempo. Possivelmente a noite toda. Não incomodei em gritar, embora tivesse medo de que a raiva superasse qualquer medo que senti naquele momento. Pulei no sofá e bati a palma da mão no vidro. Lynn, você tá louca? O que diabos há de errado com você? Vá pra casa! Eu gritei. Agora! Ela não se moveu e sua expressão medonha nunca mudou. Na verdade, seu sorriso apenas cresceu, como se ela nunca tivesse estado tão exultante. Eu podia ouvir Chris e sua esposa descendo as escadas. Como se Lynn pudesse ouvi-los do lado de fora da casa, sua cabeça se mexeu levemente na direção deles, e ela começou a fechar a boca lentamente. Chris chamou meu nome lá de cima, obviamente preocupado. Virei-me e vi ele e sua esposa, Rebecca, descendo as escadas correndo. Quando voltei para a janela, Lynn havia sumido. O único sinal de que ela estava lá eram as 2 manchas de baba que ainda escorriam pelo vidro. Tentei explicar a Chris e a Rebecca que acordei e vi Lynn me observando pela janela. Eles estavam céticos. Quem não ficaria? Chris e eu saímos para o local em frente à janela, mas não havia pegadas na terra. Apenas um leve recuo. Animal, provavelmente, Chris adivinhou. E eu não discuti. Ele e Rebecca presumiram que eu sonhei um episódio inteiro, mas não entenderam e eu estava cansado demais para explicar para eles. Eu abri meu celular e vi diversas dessas mensagens que a Lynn deixou.
Podemos falar? Eu te amo. Por favor, me ligue. Eu tô muito preocupada. Por que você não responde? Você pode responder? Basta voltar para casa. E mais do mesmo. Todas as mensagens dizendo que ela me amava e que me queria em casa. Como ela estava preocupada, nem um pouco, em nenhum momento abordando a merda maluca que ela fez. Como se ela não tivesse agido como um personagem do livro do Stephen King. Stephen King. Nossa, eu falei Stephen, nossa. Até seus textos eram diferentes. As mensagens mais românticas que ela me enviara eram me dizendo para comprar pão. Você pensaria que ela teria mais a me dizer depois de suas travessuras bizarras. Eu sei que provavelmente parece infantil para alguns de vocês que estão a quilômetros de distância dessa situação, mas se você visse o jeito que Lynn olhou para mim, como ela saiu correndo de quatro como um animal selvagem, sorrindo para mim de dentro do armário como uma lunática, então eu acho que você acharia minha reação justificável. Acabei ficando com Chris e Rebecca por mais uma noite. Só acordei ontem depois do meio-dia e, felizmente, não vi o rosto da Lynn me observando pela janela. Não quero me intrometer porque não é na minha conta, mas essa briga é algo que pode ser consertado? Perguntou Rebecca. Ela fez um sanduíche para o almoço para nós dois e eu sabia que ela queria abordar o assunto sem parecer intrometida. Eu não sei, eu só. Ela é uma pessoa diferente, eu disse, escolhendo minhas palavras com cuidado. Eu ainda não estava pronto para que ela ou Chris soubessem de toda a extensão da loucura de merda com a qual eu estava lidando. Eu liguei no trabalho naquele dia e depois desliguei meu celular. Eu não queria enfrentar Lynn, apenas conversar com ela era demais para mim naquele momento. Eu realmente comecei a acreditar que algo estava irreversivelmente errado com ela. Que não importava as promessas que ela fizesse, nunca mais seríamos os mesmos. O pensamento que me entristeceu profundamente. Chorei a maior parte da manhã. Ao meio-dia, percebi que estava pronto para confrontá-la. Passou rápido, né? Daria a ela a última chance de se explicar. É o que eu deveria fazer, pelo menos, depois de 6 anos juntos. Eu disse a mim mesmo. Liguei meu telefone e vi dezenas de mensagens de textos que ela havia enviado. Todas de uma esposa aparentemente preocupada. Rebecca, vendo toda aquela situação, me disse: as pessoas mudam bem, mas ela ainda é a mesma mulher com quem você se casou. Talvez vocês dois só precisem conversar mais sobre seus problemas. O que quer que esteja acontecendo, tenho certeza de que pode ser consertado. Ela disse, sempre pacificadora. Acho que já tá bem além disso. Não acho que conversar ajudaria. Eu só não confio nela, eu disse. As palavras doeram em meu coração. Eu sentia falta e amava minha esposa, mas como eu poderia viver com alguém assim, viver com um medo constante? Não parecia muito atraente. Lynn ama você. Ela deve estar absolutamente arrasada, ela disse. Eu não sei sobre isso, eu disse. Bem, ela certamente me pareceu assim. Eu nunca a vi tão chateada, muito diferente da Lynn que conheço. Rebecca disse, balançando a cabeça tristemente. Demorou um minuto inteiro para que suas palavras realmente fossem absorvidas, e quando isso aconteceu, eu senti o vapor percorrendo minha pele. Espera, o que você quer dizer? Você a viu? Você viu Lynn? Eu perguntei, minha boca de repente seca. Rebecca assentiu casualmente, como se esse fato não fosse combustível para pesadelos. Ah, então da galera. Talvez para ela não fosse. Realmente. Ela passou aqui essa manhã, logo depois que o Chris saiu pro trabalho. Ela disse, limpando os pratos da mesa. Mas eu não vi o carro dela. Talvez ela tenha pegado um Uber ou alguma coisa assim. Rebeca, o que ela disse? Ela entrou? Eu perguntei, o suor começando a escorrer pela minha testa. Comecei a olhar em volta, examinando os cantos, como se um predador estivesse escondido atrás deles. Não, ela só perguntou se você estava acordado e eu disse que não. Perguntei se ela queria que eu te acordasse, mas ela disse que não. Só disse para deixar você dormir. Ela disse enquanto lavava a louça, no caso a Rebeca. Só isso? Ela não te disse mais nada? Eu perguntei. Não. Ela parecia horrível, como se ela não dormisse há dias. Acho que você deveria ligar para ela. Levantei-me da mesa e agradeci a Rebeca pelo almoço. Eu me senti um pouco melhor a saber que pelo menos ela não tinha entrado. Ainda assim, eu precisava verificar se as portas estavam trancadas. Fiquei sentada por um tempo, tentando descobrir o que fazer a seguir.
Eu não queria ir para casa, mas sentia que eu devia ajudar a Lynn, se eu pudesse. Eu não tinha feito um juramento de amá-la e honrá-la na doença e na saúde. Claramente, ela estava muito doente. Se ela estava doente, o que realmente acreditava que estava, eu tinha que tentar conseguir ajudar ela no que ela precisasse. Mas eu nem sabia por onde começar. Eu não queria chamar a polícia e, além disso, o que diabos eu iria dizer a eles? Que minha esposa estava me espiando? Que ela estava sendo assustadora? Por mais bizarra que fosse, ela ainda não tinha cometido nenhum crime. Ainda não. De qualquer maneira, a polícia provavelmente teria dito que eu estava exagerando. Mas isso não foi uma brincadeira. Parecia errado, perigoso mesmo. Como se algo sinistro estivesse escondido sob seu sorriso. Eu sabia que, como marido dela, que eu tinha todo o direito de interná-la, mas e se ela simplesmente agisse normalmente na presença deles? Ela obviamente conseguiu enganar a Rebecca, fazendo ela pensar que ela realmente apenas uma esposa preocupada. Contanto que os médicos não considerassem que ela era um perigo para si mesma ou para os outros, eles não teriam escolha a não ser liberá-la após 72 horas. Eu me senti perdido e oprimido. Então eu fiz o que qualquer marido na minha posição faria. Eu liguei para a mãe dela. Eu não queria, acredite. A mãe dela, Mariane, e eu nunca nos demos muito bem. Nós nunca brigamos ou algo assim. Ela simplesmente não era uma pessoa muito calorosa e não era muito fácil de se conviver. Ela quase nunca sorria e quando fazia, apenas seus lábios se moviam em um sorriso fino, deixando seus olhos tão vazios quanto antes. Ela exalava uma aura que parecia estar permanentemente na ofensiva, debochada. Eu só encontrei 2 vezes e ambas foram visitas muito curtas. Tive a impressão de que ela não me aprovava com a sua filha. Lynn sempre nos conduzia para fora rapidamente, pois ela não queria que eu me sentisse desconfortável, o que me deixou grato. Estar na companhia da mãe parecia quase insuportável, como andar sobre vidro. Fiquei feliz quando nos mudamos para 3 estados de distância, então não precisaríamos vê-la com tanta frequência. Fiquei feliz em evitar a mulher, mas precisava da ajuda dela. Eu realmente não queria falar com ela, mas tinha que falar com alguém que realmente conhecesse Lynn melhor do que eu. Então cerrei os dentes e fiz o que tinha que fazer. Let's go. Sim, ela respondeu, já parecendo irritada. Mariane, sou eu, Ben. Você tem 1 minuto para conversar? Perguntei. Eu podia ouvi-la estalar a língua de irritação. Estou preenchendo alguns cheques, mas se você insiste, suponho que eu possa reservar um momento. O que você quer discutir, Benjamin? Ela disse friamente. É sobre a Lynn. Ela tá agindo de forma estranha. E eu realmente queria saber se você tinha alguma ideia, se havia algo. Fui rapidamente interrompido. É um pouco difícil seguir seu divagante, Benjamin. O que você quer de mim? Ela perguntou. Quase pude vê-la parada ali com seu suéter fino e sua calça comprida, batendo as unhas impacientemente na mesa. Eu queria saber se você já notou algum comportamento estranho ou possivelmente algum problema de saúde mental. Perguntei. Houve uma pausa longa para quem estava com pressa e desconfortável que eu não sabia dizer se ela estava apenas pensando ou alguma outra coisa. Finalmente, depois de alguns segundos, ela falou. Não tenho certeza se essa é uma das suas piadas, Benjamin, mas se for, não acho graça nisso. Agora, eu tenho negócios a tratar. Como eu disse, então, se você não se importa, ela disse. Mas eu a interrompi antes que ela pudesse se livrar de mim. Mariane, não é uma piada. Estou sinceramente preocupado com a saúde mental da Lynn. O comportamento dela tem sido muito errático ultimamente. Estou muito preocupado com ela e imaginei que, como mãe dela, você também estaria, eu disse, minha frustração evidente na minha voz. Que piada, hein? Se você está realmente preocupado, sugiro que envolva os profissionais de saúde. Não sei o que você espera de mim. Ela explodiu. Eu poderia dizer que ela estava a segundos de desligar e por algum motivo eu estava desesperado para não deixá-la. Tive a sensação de que ela sabia muito mais do que deixava transparecer. Por favor, se não for por mim, faça isso pela Lynn. Tentei.
Ouvi uma inspiração fraca e trêmula, como se ela estivesse tentando manter sua personalidade de aço, mas não conseguisse. Mariane, o que houve? Eu comecei. Benjamin, não sei o que te dizer. Meu único conselho seria procurar ajuda profissional. Não ligue mais pra cá. Adeus. Tentei ligar pra ela, mas ela desligou. Tentei entender a ligação e sua recusa em me ajudar. Mesmo que ela não gostasse de mim, por que não iria querer ajudar a própria filha? E eu não consegui entender isso. Tentei repassar a conversa desesperado para encontrar algo que perdi. Depois de um tempo quase desisti. Até que me lembrei das últimas palavras dela para mim. Procure ajuda profissional. Ela disse as palavras com um pouco de urgência. Eu poderia estar apenas me agarrando a qualquer coisa. Mas não. Eu tinha certeza que a voz dela havia mudado ligeiramente quando ela disse isso. Como se fosse muito, muito importante. O que ela quis dizer? Presumi que ela estivesse se referindo a profissionais médicos. Mas talvez, só talvez, ela estivesse se referindo a outra pessoa. Alguém que ela, por algum motivo, não se sentisse confortável em dizer diretamente. Ou eu apenas estivesse desesperado. Esperei que Chris chegasse em casa e depois de uma conversa muito longa e exaustiva com ele e Rebecca, convenci-os de que Lynn realmente precisava de ajuda psiquiátrica e não contei tudo a eles. Eu não estava preparado para entrar nisso ainda, mas contei a eles sobre nosso último encontro, como ela se escondeu no banheiro, me espiando do armário. Eles ficaram obviamente chocados, mas felizmente acreditaram em mim. Eles também só queriam ajudá-la. Ainda assim, eles não achavam que fosse tão sério. Estranho, talvez, mas não perigoso. Eles apenas diziam que Lynn devia estar fazendo algum tipo de piada estranha. Talvez pro YouTube? Rebecca ofereceu, mesmo que sem nenhum entusiasmo. Chris achava que ainda não deveria envolver a polícia. Ele se ofereceu para ir comigo e eu aceitei prontamente. Ele raciocinou que conversar calmamente com ela, tentando convencê-la a ir de boa vontade, seria o melhor recurso. Eu concordei em fazer do jeito dele, pelo menos eu não iria para aquela casa sozinho. Esse é um protagonista de uma história de terror inteligente. Esse tem cérebro, se pensa. Porque qualquer outro iria querer ir sozinho, negaria uma companhia. Gostei. Fomos até lá de manhã, logo após o café da manhã. Não tinha como eu ir à noite. Quando entramos na garagem, meu estômago começou a dar cambalhotas. O carro dela não estava lá. Mas eu ainda não abaixei a guarda. A porta da frente estava entreaberta e por uma fração de segundo pensei que veríamos os olhos dela olhando pela fresta. Eu estava tremendo e começando a suar. Chris, entretanto, estava bem. Ele esperou que eu abrisse a porta com as mãos no bolso, como se estivesse dando um passeio pelo parque. Eu invejei sua ignorância. Empurrei a porta e fui imediatamente atingido pelo fedor de podridão. Chris também sentiu o cheiro e entrou na casa atrás de mim, com o nariz torcido. O que vocês usam para limpar o chão por aqui? Merda? Chris murmurou. Cale-se, eu disse, meus olhos procurando por qualquer sinal de Lynn. A casa estava mortamente silenciosa e escura, apesar de serem 10 da manhã. Todas as cortinas estavam bem fechadas, recusando-se a permitir a entrada de qualquer luz solar. Se eu não tivesse saído 2 dias antes, teria pensado que aquela casa estava abandonada. Percorrendo cada cômodo, verificando cuidadosamente qualquer lugar onde ela pudesse se esconder, ocasionalmente chamando seu nome. Por onde diabos você está olhando? Embaixo do sofá? Chris perguntou mentalmente. Não estamos procurando sua esposa? Ele estava olhando para mim como se eu fosse um idiota. Não posso julgar. Vamos subir, eu sussurrei, balançando a cabeça. Ele me seguiu escada acima, para verificar o banheiro e o quarto de hóspedes. Na subida, meus sapatos esmagaram pedaços de vidro que pareciam estar espalhados por alguns degraus. Percebi que um dos retratos de casamento meu e da Lynn, pendurado na parede ao longo da escada, havia sido quebrado. A moldura estava torta, todo o vidro removido. Olhei para a foto, um nó se formando na minha garganta. Tínhamos tirado essa foto logo após sair da igreja, após fazermos nossos votos. Ela estava tão linda em seu vestido branco. Olhei para o lindo rosto de Lynn. Nunca sonhei que o rosto dela seria uma fonte de terror para mim. Subimos o resto das escadas e verificamos o quarto de hóspedes, mas ele parecia completamente intocado. Eu estava hesitante e ia ao banheiro. Meu medo daquela noite voltou para mim de uma só vez. Chris percebeu e se ofereceu para entrar sozinho. Mas eu não podia deixá-lo fazer isso. Então, entramos juntos.
Verificando o armário e o chuveiro, o banheiro não parecia ter sido tocado desde aquela noite que eu saí. Eu não acho que ela esteja aqui, bem. Por que você não pega algumas roupas e tentamos voltar amanhã ou algo assim? Chris disse. Balancei a cabeça e fui para o nosso quarto. Coloquei algumas roupas em uma mochila. Quando verifiquei dentro do nosso armário, me deparei com a origem do cheiro e engasguei. Chris deu uma olhada e perdeu toda a cor do rosto. Ele teve que ficar perto da escada para fugir da visão e do cheiro. Agora fica bom. Era só isso que estava faltando. Olhei para baixo em estado de choque para o que havia dentro do armário do meu quarto. Mergulhados no tapete, havia pelo menos uma dúzia de globos oculares, todos cuidadosamente dispostos em pares. Alguns eram tão grandes quanto uma moeda, enquanto outros eram tão pequenos como uma bola de gude. Olhei para os olhos que ela coletou de pequenos animais e me perguntei como ela os conseguiu. E estremeci com o pensamento. Cara, eu pensei que estava mal com o vício em sapatos de Becca, mas dane-se. Sua esposa está aqui colecionando olhos, Chris disse, engasgando. Bem, eu acho que deveríamos ir. Ele chamou do corredor. Estou ficando enjoado. Tudo bem. Peguei uma mochila e fechei a porta do armário para o meu novo pesadelo. Saí para o corredor e respirei fundo. Eu podia sentir o gosto da podridão na minha língua e não pude deixar de engasgar. Quem diabos alinha os olhos nos armários desse jeito? Chris murmurou. Eu tentei te dizer que ela precisava de ajuda, eu disse. Ela não precisa de ajuda, bem. Ela precisa de um maldito exorcista, ele disse. Você veio ou o quê? Eu não suporto mais o cheiro. Suas palavras morreram em sua garganta e seus olhos arregalaram de medo. Eu não perguntei a ele por quê. Eu podia sentir. Alguém estava me observando e não achei que fosse os olhos do armário. Eu me virei, meus olhos examinando lentamente o quarto. Cristo, eu murmurei, quando finalmente vi o que tínhamos perdido. Debaixo da cama, encolhida de lado, observamos com uma excitação de uma criança na manhã de Natal. Estava minha esposa. Ela manteve as mãos juntas logo abaixo do queixo. Elas tremiam ansiosamente. Agora que ela sabia que tinha sido encontrada, eu podia ouvir os ruídos baixos que ela fazia. Uma espécie de soluço em sua garganta, como se a excitação fosse demais para ela. Foi enervante, para dizer o mínimo. Os olhos arregalados daquele jeito e aquele mesmo sorriso enorme. Tudo em mim me dizia para correr, mas eu forcei isso. Esta era minha esposa, não importa o quão distorcida. Ela ainda era a mulher com quem eu me casei. Eu tinha que ajudá-la. Burro. Lynn, eu disse suavemente. Ela não respondeu, mas sua cabeça balançou para frente e para trás em 2 pequenos movimentos rápidos, como se ela estivesse balançando a cabeça. Querida, eu só quero ajudar, ok? Você pode me deixar fazer isso? Eu perguntei. Eu dei um único passo à frente, aproximando-me dela, como uma espécie de animal perigoso. Eu te amo, Lynn, eu disse suavemente, dando outro passo mais perto. Ela deixou um pequeno gemido escapar da sua boca aberta e eu tive que resistir à vontade de correr. Seus ombros estavam começando a tremer e seus olhos ficando grandes como pires. Agachei-me para poder vê-la melhor e imediatamente vi o sangue. Suas mãos estavam cobertas por isso. Elas tremiam mais quanto mais eu me aproximava, como se ela mal conseguisse se conter. Lynn, você tá ferida? Você tá sangrando, eu disse. Ela balançou a cabeça novamente, seus dedos ensanguentados movendo-se para cima e para baixo como se estivesse tocando um piano invisível. Eles ocasionalmente roçavam seu queixo, deixando manchas de sangue em sua pele. Eu queria recuar de desgosto. O cheiro que emanava dela era revoltante. Eu podia sentir o vômito tentando subir pela minha garganta. Seus lábios estavam secos e esticados, o sangue escorrendo entre as rachaduras. Eu sabia que ela não sairia dali sozinha, mas não queria deixá-la no estado em que se encontrava. Cheguei mais perto e estendi a mão para ela. Os soluços excitados ficaram cada vez mais altos e suas mãos tremendo cada vez mais, os dedos flexionando. Foi então que eu pude ver o sangue escorrendo entre seus dedos. Oh, meu Deus, Lynn, você tá sangrando, eu disse, instintivamente. Estendi a mão para pegar a mão dela, mas antes que pudesse tocá-la, a mão dela saltou em minha direção. Uma dor aguda percorreu meu braço e eu caí de bunda. Meu braço queimou e eu pude ver o sangue escorrendo no carpete. Olhei para ela em estado de choque e vi sorrindo loucamente. Seu dedo segurava um grande caco de vidro.
Você tá bem? Chris perguntou atrás de mim. Virei minha cabeça ligeiramente e acenei para ele, embalando meu braço contra o peito quando me virei para encarar a Lynn. Vi que seu foco havia mudado. Ela não estava mais olhando para mim e ela também não estava mais sorrindo. Ela estava olhando para além de mim, seus olhos fixos em Chris. Da mesma forma que o leão faminto olha para um antílope. Sua boca estava aberta, mas estava torcida em um rosnado. Levantei-me e comecei a andar de costas pelo corredor com medo de tirar os olhos dela. Você tá sangrando? Chris perguntou. No momento em que as palavras saíram de sua boca, Lynn começou a sair rapidamente debaixo da cama, o caco de vidro ainda em sua mão. Chris, corre, vai! Eu gritei. Ele devia estar com muito medo para se mover, porque um segundo depois senti minhas costas baterem nele. Ele ainda estava parado no topo da escada, olhando com horror para o que era a minha esposa. Lynn rastejou completamente para fora da cama e ficou parada na porta do quarto, o rosto contorcido de raiva. Todo o seu corpo estava visivelmente tenso. O sangue escorreu por seus dedos e caiu no chão. Jesus, Lynn, Chris disse. Você, brincando de esconde-esconde? Estendi a mão e empurrei em direção aos degraus. Mova sua bunda, Chris, eu disse o mais baixo, mais firmemente que pude. Lynn balançou a cabeça em movimentos rápidos e bruscos e começou a sorrir, abrindo cada vez mais a boca, de modo que o queixo parecia tocar o peito. Ouvi Chris murmurar uma oração. Então, ele desceu correndo as escadas. Fiquei no topo da escada, preso entre o amor por uma mulher que claramente precisava de ajuda séria e autopreservação. Eu só queria ajudar, eu disse, sufocando as lágrimas. Seus olhos focaram em mim mais uma vez enquanto ela lentamente levantava o vidro, segurando-o na frente dela. Então, ela começou a correr em minha direção, sorrindo com total excitação. Felizmente, meu corpo assumiu o controle e desci as escadas pulando 2 ou 3 degraus de cada vez. Cheguei até a porta da frente antes de senti-la pular nas minhas costas, envolvendo os braços em volta do meu pescoço, a boca aberta perto da minha orelha. Eu podia ouvir aqueles sons terríveis de soluço de perto. Afastei-a de mim, derrubando-a no chão. Senti uma dor lancinante nas costas enquanto ela se afastava, mas abri a porta da frente e corri para o meu carro. Chris estava no jardim da frente falando ao telefone com a polícia. Eu não disse uma palavra, apenas corri para o meu carro e entrei. Chris entendeu a dica e me seguiu, ainda na linha com o 911. Olhei pelo espelho retrovisor, certo de que haveria ali correndo atrás de nós, mas nunca fez isso. Fui direto para o pronto-socorro e levei 11 pontos no braço e 3 nas costas. A polícia fez muitas perguntas e voltou para casa para fazer uma busca, mas é claro que Lynn não estava lá. Eles me aconselharam a ficar com um amigo ou parente por um tempo e entrar com uma ordem de restrição assim que pudesse. Mas nenhuma dessas coisas me importaria. De alguma forma, eu simplesmente sabia. Deixei Chris em casa e fui para um motel. A 1 hora de distância, eu queria colocar a maior distância possível entre mim e Lynn. Foi aqui que estive nas últimas 4 horas. Pensei que talvez a polícia a encontrasse, talvez conseguisse a ajuda que ela precisa desesperadamente. Mas agora eu acho que não. Porque há 40 minutos recebi uma mensagem de um número desconhecido. Apenas 3 palavras. Eu encontrei você. E uma foto anexada. A imagem estava escura e granulada. Mas eu imediatamente soube o que era. Não havia como confundir o olhar da minha esposa. Comecei a digitar isso imediatamente depois e não sei o que fazer. Estou sozinho e com medo. E não posso deixar de sentir que estou sendo observado. Essa história, ela me dá um misto de sentimentos, porque ao mesmo tempo que eu acho desesperador a situação que o protagonista se encontra... Ao mesmo tempo que eu acho desesperador e a sensação sufocante em que o protagonista, ou o principal, o Benjamin, se encontra, eu simplesmente fico triste por ele. Porque ele perdeu alguém que ele amava. E eu gosto como essa história deixa a margem aberta, porque o que aconteceu? Ela era alguém normal e de repente virou isso. E o que a mãe dela sabia que ela não quis falar pro Ben? Eu não vi nenhuma teoria sobre essa história, então eu não sei. Eu não consigo pensar em nada, pra ser sincera. Tem algumas teorias lógicas, realmente. Ela perdeu a sanidade e ficou doida. Ou alguma coisa mais sobrenatural, ela foi possuída. Não sei.
Mas é estranho, do dia pra noite ela virou outra pessoa. E isso é esquisito demais. Mas enquanto eu lia, enquanto eu escutava, eu consegui me botar no lugar dele e consegui sentir o que ele poderia estar sentindo naquele momento. E é isso que eu gosto muito nessa história. Ela é muito envolvente. Enfim, eu espero que você tenha gostado dessa história. Espero que tenha gostado da minha narração. Pretendo trazer mais vídeos assim futuramente. E sim, eu vou fazer isso como se nada tivesse acontecido. Enfim, obrigado a você que assistiu até aqui. Espero que tenha gostado. Considere se inscrever para ajudar eu. E até o próximo vídeo. Tchau!